Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês e é um prazer poder falar com você através dessa mensagem, tá bom? Eu queria antes de tudo pedir uma coisa para você. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo esclareceu você, tirou suas dúvidas, curta o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que muitas pessoas, a partir desse vídeo, dessa mensagem, vão ter uma visão totalmente diferente acerca daquilo que nós vamos falar hoje. E o tema de hoje, o assunto de hoje é: o que é igreja? O que é igreja? Você sabe o que é uma igreja? Talvez o que você sabe é uma visão distorcida daquilo que realmente é. Só que antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos realizar uma oração. Vamos pedir para Deus, para que Ele ilumine o nosso entendimento, para que a gente entenda realmente qual é a sua boa, santa e agradável vontade. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, nós apresentamos a Ti esse momento e Te pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Faz a gente entender e compreender a Tua boa, santa e agradável vontade. Ó meu Deus e meu Pai, nos liberta do engano, meu Deus. Por muitos anos vivemos enganados e muitas pessoas têm vivido no engano. Então, que através desse vídeo o Senhor possa esclarecer cada pessoa, abrir o entendimento de cada uma delas, que a partir desse vídeo, meu Deus, essa pessoa possa ter uma visão diferente, e ela possa ver o que realmente o Senhor quer. Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer de nós? Em nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa nunca mais se recupere dessa palavra que nós vamos ler nesse momento. Que seja realmente uma pregação, fique fixado em seus corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, eu anotei algumas coisas aqui e eu queria compartilhar com vocês, que diz o seguinte: o significado da palavra igreja. No original, a palavra igreja no grego significa eclésia. E igreja, no português, significa assembleia, ajuntamento, reunião, um grupo de pessoas. Ponto. Igreja é isso. É um ajuntamento de pessoas, é uma assembleia, é uma reunião entre pessoas, de um grupo de pessoas. Mas a religião tem transformado a igreja em outras coisas que não tem nada a ver com o que diz a palavra de Deus, com o que diz a Escritura, com o que diz a palavra de Deus. A gente vê que a religião, ela tem transformado a igreja em duas coisas que são totalmente antibíblicas. Primeira coisa, a religião tem transformado a igreja
em um prédio, em um edifício, ao ponto que quando você olha para um prédio, você diz ali, olha ali a igreja tal, olha ali a igreja tal, a igreja A, B, C, D. A primeira coisa é que a igreja virou um prédio. E a igreja, ela não é um prédio. Nós somos a igreja. E eu deixei aqui alguns versículos que eu quero compartilhar com você, que diz o seguinte, olha. No livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Você anota aí, Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Você vê que somos nós que somos o templo, e nós somos construídos pelo próprio Deus. Olha só como é que é forte. Nós que somos o templo, a casa de Deus, a morada de Deus. Em 1 Pedro 2,5, diz o seguinte. 1 Pedro 2,5 diz o seguinte. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, meu amado, a igreja somos nós. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Você está vendo o que a religião faz? Transformou a casa de Deus, o templo de Deus, num prédio. Para mim terminar, eu queria ler só mais esse versículo que diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte, para a gente não ler tudo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meu amado, igreja não é um prédio, não é um lugar. A igreja somos nós. O lugar que Deus escolheu para habitar, glória a Deus, somos nós. Ele é o lugar, nós somos o lugar que Ele escolheu para habitar. Então, a religião transformou a casa de Deus num prédio. E o apóstolo Paulo, ele sabendo disso, no livro de Atos, ele fala uma coisa muito forte. No livro de Atos, capítulo 7, no versículo 48 e 49, diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos
por mão de homens, como diz o profeta. Deus não habita em nenhum prédio, em nenhum edifício. Deus não habita em nada que foi construído por mãos humanas. Olha como é que o engano, ele é formado na cabeça da pessoa. E aí, o amor, o carinho, o cuidado que você tem que ter com uma pessoa, você transfere para uma parede. A gente vê muitos templos de Deus morando no chão, dormindo no chão. Muitos templos de Deus passando fome, passando sede, sem ter o que vestir. Enquanto para muitos templos de pedra não lhe falta nada, o lugar que Deus disse que não moraria, que não habitaria, não falta nada lá. E para o verdadeiro templo, que somos nós, o ser humano, a gente vê passando fome, passando sede, passando necessidade, passando frio, passando calor. E isso é triste. É triste ver o quanto que a religião engana o ser humano. Então, meu amado, tira da sua cabeça que igreja é um prédio. Igreja somos nós. Igreja somos nós, meu irmão. Igreja sou eu e você. Segunda coisa que a religião faz é transformar a igreja numa instituição religiosa. Não é o que a gente mais vê? Todo ajuntamento tem uma placa. Todo ajuntamento tem um líder. Todo ajuntamento tem um dono. A igreja A, B, C, D, E, ministério do bispo tal, do pastor tal, do apóstolo tal. A minha igreja quer dizer o quê? Outra coisa que Deus não falou. Ele não falou que a igreja era um prédio e nem falou que a igreja teria um nome, teria placa. E aí que é o grande problema, porque as pessoas deixam de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, para obedecer a homens. A pessoa deixa de ouvir as palavras do Senhor Jesus, de acreditar no que Cristo ensina, do que Cristo diz, para priorizar a palavra do homem. Infelizmente, e me perdoe, se eu não quero que você me leve a mal do que eu vou falar, mas a igreja evangélica é o que mais trabalha contra o evangelho. E é triste falar isso. A igreja evangélica está corrompida. A igreja evangélica está desviada. A começar pelos seus líderes. Então, como eu falei para vocês, eu tenho algumas coisas anotadas, que é muito bom a gente poder anotar, poder se lembrar e falar.
Então, primeira coisa que a gente aprendeu é que igreja não é prédio, igreja somos nós, Deus não habita em nenhum lugar desse. Segundo, que igreja não é instituição religiosa nenhuma. E o apóstolo Paulo, ele chega a falar o seguinte, pessoal, agora o bicho vai pegar, você vai ficar chateado. Muitos vão ficar chateados com aquilo que eu vou falar aqui agora. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte: porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Não sou eu que estou te chamando de carnal. É a palavra de Deus. A Bíblia fala, como aqui, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz, vocês são carnais. Eu pertenço, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C. Coisa mais difícil é você ouvir uma pessoa falar assim, eu sou de Cristo. Quando a pessoa fala assim, eu sou de Cristo, aí já vem um religioso dizer assim, tá bem desigrejado, tá bem afastado. Sempre tem alguém que fala assim. Porque ele é carnal. Ele é carnal, ele é carne pura. Para ele, igreja é um prédio. Para ele, igreja é um lugar que tem uma placa onde tem um líder que diz faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Um guru. Igreja para ele é um lugar onde tem vários eus. Tem muito eu na igreja. Muito eu. Muito eu. Porque eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, eu quero que o meu marido largue a amante, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir um comércio, eu quero ser bilionário, eu quero isso, eu quero aquilo. Não existe nós. Não tem nós nesse lugar. Você frequenta, às vezes, lugares com milhões de pessoas. Você não dá nem um bom dia para quem está do teu lado. Você não sabe quem está do seu lado. Porque você é eu. Eu vim buscar dinheiro, prosperidade, riqueza, isso ou aquilo. Eu, não tem nós. Você não sabe a dor do seu irmão, o que o seu irmão que está do seu lado passando, a necessidade, a luta, a dificuldade. Então isso não é igreja. Isso anda longe de ser uma igreja. É um ajuntamento de pessoas sendo guiadas por um homem que está mais perdido do que cego em tiroteio. Então, meu amado, entenda que você não tem que pertencer a nada, a instituição religiosa nenhuma. Você tem que pertencer a Cristo. Mas nós podemos congregar, é proibido congregar de forma nenhuma. Desde que essa união seja em nome do Senhor Jesus, para a sua honra e para a sua glória. E aquilo que está sendo feito ali, não seja eu, seja nós.
Para você ter uma ideia, às vezes eu tenho umas palavras que são verdades, mas é difícil de falar porque tem pessoas que realmente se ofendem. Mas olha para você ver. Mateus 18, 20. Perdão. No livro de Mateus, diz o seguinte, acerca da oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te abençoará, te ouvirá, te atenderá. Você vê que é uma vida com Deus, não é no meio de uma multidão. Você vê que pode ser você e Deus num quarto. Em outra parte, Jesus diz o seguinte: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei entre eles, no meio deles. Você vê que não precisa ser uma multidão, tem que ter 500, 300, 200, 1000, 10 mil, não. Onde tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. E infelizmente, a religião, ela não vai te ensinar isso, porque a religião quer te prender dentro de um quadrado para tomar o teu dinheiro, te escravizar e te dizer em quem você tem que votar. Eu falo isso com meu coração chorando. Hoje a igreja é isso. É um lugar que é para tomar o teu dinheiro, tomar o que tu tem, tomar de conta da tua vida, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E para apontar, olha, é nesse daqui que tu tem que votar. A maneira de nós cultuarmos a Deus hoje não é como a antiga aliança, o antigo pacto. A nova aliança não tem nada a ver com a antiga aliança, com o antigo pacto. Estamos numa nova aliança, num novo pacto, num novo tempo. Então abra o seu entendimento, meu amado. Se liberte de coisas que te escravizam, que te prendem, que te enganam. Então, para me terminar, eu tenho 2 coisas para falar aqui ainda, que são, eu não poderia terminar sem falar deles, né? Sem falar disso daqui. Que é o seguinte: Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha só. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Olha só, o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira igreja, é a que está nos céus.
Essa é a nossa verdadeira igreja. O que nós fazemos aqui é só uma reunião, um ajuntamento entre irmãos, o qual o Senhor fundou. Quem foi que fundou a igreja? Eu fundei a igreja tal, eu fundei a igreja tal, eu fundei a igreja tal. Não. Foi Deus que fundou, o Senhor fundou, e não o homem. E no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19 e 20, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Olha, hoje nós estamos num novo e vivo caminho, pelo que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, Ele nos deu acesso a Deus. Qualquer coisa mais do que isso é judaísmo, meu irmão. É judaísmo com catolicismo, com espiritismo, com uma pitada de evangelho. É um ecumenismo. É uma igreja ecumênica. Onde tem uma pitada de judaísmo, pitada não, muita pitada, aonde é ensinada a lei de Moisés, a lei mosaica, para explorar as pessoas financeiramente, aonde coloca medo nas pessoas, coloca culpa, coloca terrorismo, para prendê-las dentro de um quadrado. Então, meu amado, entenda o que é igreja. Entenda o que é igreja. Acima de qualquer coisa disso, é judaísmo com catolicismo, com espiritismo, com um pouco de evangelho, é uma mistura. Não é a igreja de Cristo. A igreja somos nós. Enquanto você não entender isso, eu sei que é difícil entender, porque você aprendeu a vida toda que a igreja é um edifício e que a igreja é uma placa. E colocam medo em você, e colocam terrorismo em você. Mas Jesus veio nesse momento para te libertar de tudo isso, porque para a liberdade Cristo nos libertou. Seja liberto dos medos, dos traumas, seja liberto desse terrorismo que colocaram na sua cabeça. Que a partir de agora você tenha uma visão diferente. Que o templo, a igreja, a casa de Deus é você e o seu irmão. Ame você e ame o seu irmão. Como diz
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. Mas amarás ao próximo como a ti mesmo. Amém? Se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.